Eu não vou chamar de gente apoiadina, porque se a nossa Bíblia Livre fosse um departamento interno ao canal, eu daria o mesmo tratamento. Gente peregrina, que peregrina pelo canal, gente membresina, que são membros do canal, gente apoiadina, gente que, sendo do canal, apoiam a nossa Bíblia Livre. Mas há apoiadores da nossa Bíblia Livre que não são membros do canal. Logo, eu não vou misturar as duas instâncias de meu trabalho, porque o meu trabalho hoje se resume à Tenda do Necromante e à nossa Bíblia Livre. Eu sou um desempregado voluntário, deixei o meu trabalho na faculdade e agora não tenho mais emprego, não tenho mais renda, a não ser aquela renda que advém do meu trabalho na Tenda do Necromante e do meu trabalho agora, principalmente na tradução da nossa Bíblia Livre. Então eu chamarei de gente apoiadora, gente membresina e gente peregrina no canal, e gente apoiadora da nossa Bíblia Livre, ainda que haja muita gente da tenda apoiando aquele trabalho. A todos vocês que estão apoiando a nossa Bíblia Livre, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. No momento em que eu gravo esse vídeo, 256 apoiadores. Muito obrigado. Mais um atendendo a pedidos e também, dessa vez, uma crítica à minha posição de admitir com alguma plausibilidade um Paulo histórico. Uma reação bastante incisiva, bastante inflexível, vamos ler, mas adequada. Acho que a nossa personalidade afeta o modo como a gente escreve as coisas, mas é uma declaração incisiva que pode ser contornada com muita facilidade. Então, vamos lá. Vamos ver a reação desse peregrino muito emotivo, incisivamente emotivo. Com todo respeito, sem nenhum deboche. Vamos lá. Aí está, Maikonnen. Acho que é assim que se lê, né? Maikonnen. Maikonnen, não sei. Maicon, vamos chamar de Maicon. Sucesso, professor Oswaldo. Adoro os seus vídeos. Existem estudiosos que acreditam que Paulo foi criado em cima de Apolônio de Tiana. Harnack afirma que Paulo é um personagem fictício. Nem todos os estudiosos concordam que esse personagem existiu. Para mim, não existiu. Mas, caso tenha existido, com certeza não era o bíblico. Em questão de fonte primária, esses personagens não cumprem os requisitos da crítica histórica e não foram sequer mencionados por fontes extrabíblicas contemporâneas. Tradição não é evidência, pois a julgar que os historiadores antigos não todos criavam narrativas mitológicas, contudo, nem todos os historiadores se baseavam em um fundo histórico. Realmente sendo assim, deduzir que Paulo foi uma pessoa real é uma hipótese sem evidências arqueológicas. E não temos os mitólogos ou historiadores responsáveis pela história paulina para preencher as lacunas deixadas. Mitólogos que criaram histórias heróicas não se basearam em uma pessoa real, mas há muitos que na antiguidade criaram histórias para que o seu material fosse lido ou contemplado, como no caso da mitologia grega e romana, que não tinham um fundo histórico. Como também pessoas falsificavam documentos em nome de pessoas para que o seu documento fosse lido, ou seja, são vários motivos para que alguém possa criar uma história. Outros criavam histórias para engrandecer o império, construindo narrativas milagrosas, como no caso daqueles que engrandeceram Vespasiano ao dizer que ele curou um cego e Rômulo que ascendeu aos céus. Julgar que a mitologia de Paulo tem um fundo histórico real, sem haver uma evidência contemporânea extrabíblica, não tem como relacionar o herói cristão a um Paulo humano real.
Bem, eu não sei de onde você tirou esta bobagem de julgar que a mitologia de Paulo tem um fundo histórico. Com todo respeito, aqui você meteu os pés pelas mãos. Até aqui, tudo o que você tinha dito, muito apropriado. Aqui você falou besteira, porque nesse canal você nunca ouviu, nunca ouviu que a mitologia de Paulo tenha um fundo histórico real. Eu voltarei a esse tema para responder à sua reação. Pois qual evidência contemporânea se tem de Paulo? De qual fonte histórica tiraram as inúmeras incongruências relacionadas à geografia palestina? Há várias controvérsias históricas, tanto nas cartas quanto nos evangelhos, que demonstram uma tentativa fajuta de tentar criar uma história de fundo real. Fajuta, hein? Corajoso você. Expressões como eclésia, que só vieram depois dos evangelhos, descrever o mar da Galileia, sendo que na Palestina era um lago comum e normal. Mas você sabia que a palavra é a mesma? Yam. A pobreza do hebraico gera isso, Maicon. É uma pena que você misture argumentos bons com argumentos bem porqueiras. Jesus viajando quilômetros e quilômetros de barco, sendo impossível realmente a locomoção em pouco tempo de um lugar para o outro. Não sei que quilômetros e quilômetros de barco são esses, mas tudo bem. Mencionar um Pilatos bonzinho e uma crucificação que não condiz com a crucificação romana, encontros de Paulo com homens de poder nunca provados, não prova uma história real por trás, mas sim comprova que tanto a narrativa quanto o fundo histórico são fictícios. Nenhum nem outro são reais. Ambos são mitos. Muito bem, o Maikonen deixou esse comentário no vídeo 1768. Paulo existiu ou é um personagem inventado? Atendendo a pedidos. Muito bem, Maikonen, eu te faço a seguinte pergunta. Você provou o quê? Você não provou nada. Você apenas elenca uma série de argumentos que sustentam uma hipótese. Parabéns. Você sustentou uma hipótese. Acho que você poderia pegar este comentário, escrever uma tese de doutorado, teria que aumentar a quantidade de páginas, citar umas 300 fontes. Harnack seria ótimo para isso. A tradição de vincular Paulo a Apolônio de Tiana, eu não dou nenhum valor para isso. Mas Harnack citar que Paulo é um personagem fictício, ou dificilmente você não teria sua tese de doutorado aprovada. Você teria reunido uma série de argumentos muito bons na defesa de uma hipótese. E é o máximo que você consegue. Hipótese. E não é uma hipótese diferente da outra. Hipótese. Só hipótese. Nada mais do que hipótese. Há uma hipótese, Paulo de Atos, não o milagreiro, mitológico, essa bobagem que você escreveu aí. Mas o Paulo reduzido a um personagem com características humanas apenas. Milagre nenhum, nada dessas bobagens, porque isso aí, concordo com você, é mito e bobagem. Mas reduzido, como se deve reduzir também a questão do Jesus histórico? Reduzido Jesus ao contingente humano, sem bobagem de nascimento virginal, ressurreição, subir para o céu, essas bobagens mitológicas, que é tudo inventado. Mas se reduzirmos Paulo a constituinte humana, é uma hipótese ele ter existido? É. Diga você o que quiser dizer. Você não demonstrou nada. Você apenas sustentou a plausibilidade de uma hipótese. Se eu juntar argumentos em sentido contrário e elencar, então, uma série de argumentos que justificam a defesa de um Paulo histórico, quem de nós terá ganho? Nenhum dos dois. Bobagem. Pura bobagem essa competição de hipóteses. Parecem meninos atrás do tanque medindo quem tem um pênis maior. É ridículo isso. É ridículo porque parece que nós não entendemos até hoje o que significa pesquisa histórica.
Quem faz pesquisa histórica não volta com prova nenhuma, nem você, nem eu. Prova nenhuma. Você não provou nada, nem o seu adversário provará nada. Você pode reunir tietes em torno da sua declaração e, deslumbradas e encantadas, enfeitiçadas, viva o Maikonnen, arrebentou, bando de idiota. Eu posso, do meu lado, levantar um monte de argumentos contra a sua hipótese e ter aqui as minhas tietes tontas que vão dizer: oh, Oswaldo arrebentou tudo, idiota. Tiete é idiota. Agora, as tietes são insufladas pelo nosso jogo infantil de ficar disputando hipóteses. Isso não é Olimpíada. O que nós queremos, de fato, é compreender as coisas tais quais elas aconteceram. Quando você usa determinados argumentos, são bons argumentos que me obrigam a parar e pensar? São. Significa que você provou alguma coisa? Não provou nada, absolutamente nada. Não mudou nada da característica do objeto. Não sabemos. E aí, Michael, quando você assume a hipótese como fato, você vai tirar as inferências que vão dirigir ideologicamente a sua leitura dos textos. Eu não estou interessado nessa discussão. Eu estou interessado na compreensão dos textos. E, com todo respeito, essa discussão não tem nada a ver com a compreensão dos textos. Nada. É uma ilusão. É um ato de prestidigitação. Ficar bitolado neuroticamente na discussão se Jesus existiu ou não, se Paulo existiu ou não. Bobagem. O que interessa é os textos. Ler os textos, compreender os textos. Os textos. O sentido dos textos. Vou, então, ler e comentar uma passagem ou outra do seu comentário. Sucesso, professor Oswaldo, adoro seus vídeos, muito obrigado mesmo. Existem estudiosos que acreditam que Paulo foi criado em cima de Apolônio de Tiana. Acreditam. Não posso fazer nada a respeito da fé de ninguém. Harnack afirma que Paulo é um personagem fictício. Harnack é respeitável, né? Harnack é talvez o maior teólogo, historiador do século XIX, né? Então, quando Harnack afirma, a gente para prestar atenção. Mas porque Harnack disse é? Não. Nem Harnack sozinho vai sustentar essa tese. A não ser que a tese dele seja assim: Paulo, tal qual descrito em Atos, é um personagem fictício. Jesus dos Evangelhos é um personagem fictício. Deus é um personagem fictício. Está num texto, é personagem fictício. Agora, porque está num texto, então é um personagem fictício, não pode ter existido, reduzido às contingentes humanas, aquele personagem por trás dos textos? Pode. Harnack está indiscutivelmente certo? Não. Ele pode estar certo? Pode. Não avançamos 1 milímetro. Nem todos os estudiosos concordam que esse personagem existiu. E daí? Se todos concordarem que não existiu, não significa que não existiu. A verdade não vai a votos. Nunca, nunca, Michael, use esse argumento. Esse argumento é prova de falta de domínio do objeto e da heurística. Nunca use o argumento de que todo mundo acredita nisso. Dane-se todo mundo, porque todo mundo pode estar errado. A verdade não se decide em voto, seja com urna eletrônica, seja com papelzinho. A verdade se decide pela observação do objeto e a descrição correta do objeto. O objeto é a existência, nesse caso aí, de um sujeito chamado Paulo, lá na época. Se existiu, existiu. Se não existiu, não existiu. O que a gente pense a respeito não significa absolutamente nada, não prova nada, não vale nada. Para mim, não existiu. Ok. O que você ganha com isso? No caso de Paulo, eu não vou bater martelo. No caso de Jesus, eu diria, para mim existiu. E daí? O que a minha opinião interfere? Nada. De que a minha opinião vale no caso da verdade? Nada. Bosta nenhuma. A opinião de ninguém vale nada. Porque a opinião não acrescenta elementos de veracidade
ou de inveracidade ao objeto. Nada. Absolutamente nada. E como você não pode provar, se para você não existiu, e daí não significa nada. Mas caso tenha existido, com certeza não era o bíblico. Pronto. É resolvida a questão, não precisava escrever mais nada. É isso aí. Pode ter existido? Pode. Pode não ter existido? Pode não ter existido. Se existiu, é o bíblico? Em nenhuma medida. Não existe milagre. Então, se ele existiu, não é o personagem bíblico. Mas o personagem bíblico é uma mitologia político-teológica construída em cima daquele personagem, se ele existiu. Aí está o centro, o seu melhor momento. O resto é você tentando ganhar uma brincadeira de adolescentes. Agora aí não, aí você foi preciso, porque aí você raciocinou heuristicamente. Não sei se ele existiu, para mim não existiu, você falando. Mas caso ele tenha existido, olha aí, você considerando a hipótese do outro lado, e isso é pesquisa, isso é pesquisa. A ANAC disse que não existiu. Para mim não existiu, diz você. Mas caso ele tenha existido, ou seja, nem a opinião de Harnack, nem a sua valem nada para resolver a questão, então, ponto para você, caso ele tenha existido, com certeza não era o bíblico. Perfeito. E a gente vai continuar discutindo isso por quê? Se você elencar 700 argumentos, vai fazer com que ele tenha existido? Não vai fazer. Em questão de fonte primária, esses personagens não cumprem os requisitos da crítica histórica e não foram sequer mencionados por fontes extra-bíblicas contemporâneas. Que fonte extra-bíblica obrigatoriamente mencionaria um personagem obscuro, escrevendo a respeito de um evento obscuro, preso no fiofó do império, porque Judá é o fiofó do império, é o Oritimbó do império. Quem estaria prestando atenção naquilo? Ninguém. O fato de não ter alguém escrevendo sobre aquilo durante o evento não significa nada. Ninguém escreveu nada enquanto Jesus estava vivo. E eu acho que o personagem Jesus é um pouquinho mais importante que o Paulo. Se aquele que vai ser tratado como Messias pelo cristianismo e pelo judaísmo, dele, ninguém na época se deu conta, a não ser que você também jogue o Jesus histórico na lata do lixo, vai ver o seu esporte. Por que deveria ter escrito de Paulo? Esse argumento significa o quê? Por exemplo, até hoje nós não encontramos nenhuma evidência arqueológica do templo pré-exílico. Então, não existiu porque nenhum arqueólogo encontrou um pedaço de pedra? Mas você está doido? Você está doido? A única coisa que a gente pode dizer é que não há comprovação arqueológica do templo pré-exílico. Mas não haver comprovação arqueológica significa que o templo não existiu? Não. Quem pensar assim não entende nada, nem de história, nem de arqueologia, nem de exegese. Nada. Tradição não é evidência, não é? E você não vai ver eu dizer coisa diferente aqui. Pois a julgar que os historiadores antigos, não todos, criavam narrativas mitológicas, contudo, nem todos os historiadores se baseavam em fundo histórico. Verdade. Mas isso aumenta o quê? É aquela história, né? Você está juntando argumentos que não aumentam em nada a força do seu argumento, porque aí já é genérico, né? Argumento genérico não é retórica. E retórica vazia, não acrescenta nada, não ajuda nada, na verdade enfraquece o seu tipo de argumento. Num trabalho acadêmico, nunca use esse tipo de argumento, que a banca já vai olhar para você e começou a encher, enrolar. Isso aí é para enrolar. Vamos ver. Como também pessoas falsificavam documentos em nome de pessoas para que seu documento fosse lido, sim. Mas aí por que então todo mundo falsificar para Paulo? Por que não botou Bernadette, Maria, Sebastião? É o que? Uma teoria da conspiração? Os romanos se juntaram, inventaram o personagem Paulo e fizeram achar. Todo mundo cite como se fosse Paulo, é isso? É uma teoria da conspiração? Você acha que Paulo não existiu, mas uma conspiração romana existiu? Ô, Maicon, entende? Podia ter parado ali, ó. Mas caso tenha existido, com certeza não era o bíblico. Eu não vou elencar aqui, talvez no futuro eu faça, uma série de argumentos que poderiam justificar a sanidade de alguém considerar a hipótese de Paulo histórico. É plausível.
Também é plausível a hipótese de um Paulo fabricado. Mas eu quero que você me explique. Isso você não disse. Por que é que escolheram Paulo e todas as cartas escritas em diferentes momentos usaram esse Paulo que não existiu? Por que não usaram os apóstolos? Por que vão usar alguém que os apóstolos detestam? Como é que você faz com Tiago? Como é que você faz com as contradições? Como é que você inventa um cara que entra em contradição com Jerusalém? Que é isso? Em todo caso, fica aí. O restante dos argumentos aí embaixo são argumentos muito pueris, eu mesmo já discuti enquanto estava lendo, vou encerrar aqui, né. Eu encerro assim, o Maicon. Estamos diante de uma hipótese. Gente muito respeitável, eu respeito absurdamente o Harnack, afirmaram que Paulo é um personagem fictício. Ótimo. Significa que foi? Não. Significa que Harnack tem uma posição respeitável que não pode ser descartada com leviandade. Mas eu, aqui na minha humildade tendiana, acho que pode ter havido, sim, um personagem reduzido às condições humanas que entrou em choque com a Igreja de Jerusalém, porque me parece que alguém inventar um personagem que vai desenvolver o cristianismo, que de um lado usa Pedro e de outro um sujeito que praticamente arranca a cabeça de Pedro, porque entre Paulo e Pedro não há nenhum tipo de harmonia possível. Qual é a explicação dessa loucura? Eu prefiro achar que Paulo foi um personagem histórico que entrou em conflito com Jerusalém, e o argumento era justamente esse: você não andou com Jesus, então você vai para lá. O conflito tem total veracidade histórica. Acho que o nome de Paulo se fez na tradição e depois um monte de gente começou a usar o nome dele para inventar narrativas, inventar textos, como fizeram com Jesus, como fizeram com Moisés, como fizeram com Davi. O fato de os textos serem despudoradamente espúrios não diz nada a respeito da tradição anterior. Minha opinião, mas eu estou batendo o martelo? Não. Eu estou dizendo que a minha hipótese de um Paulo histórico está correta e a sua errada? Não. Eu só estou dizendo que se você achar que a sua hipótese é mais do que uma hipótese, você precisa voltar aos livros de metodologia da pesquisa. São situações bastante delicadas, né? Elas demandam emoção, sentimento. O texto do Maicon é bom, o Maicon, não sei, mas ele mistura argumentos bons com argumentos de esquina. Eu acho que você deveria limpar os seus argumentos desses argumentos de esquina e colecionar argumentos técnicos bons, argumentos sérios. Mas a metade dos argumentos que você usou numa banca, o seu orientador mandaria você tirar. Tira isso, tira isso, tira isso, porque ele se sentiria envergonhado em deixar o orientando dele dizer umas bobagens infantis para a banca. Mas há argumentos sérios, por exemplo, você começar o seu argumento com tira negócio de Apolônio de Tiana daí, mas citar com Harnack, né? Harnack, pronto. A hora que você citar Harnack, você já ganhou a atenção da banca. Mas a hora que você falar Polônio de Tiana, a pessoa, ih, mais uma teoria da conspiração de baixa envergadura, de baixo voo. Mas Harnack é um bom comentário. Mas o ponto alto do seu argumento é aquele em que você reconhece que o seu argumento não muda em nada o cenário. Para mim, Paulo não existiu. O para mim resolve isso, né? Para você não existiu. Ótimo. Pena que não estamos diante de estética, né? Se fosse um caso estético, quando você diz para mim, está resolvido. Mas como não é estética, é heurística, então o que é para você não resolve nada, não significa nada, não tem valor nenhum. Mas como você não parou aí, você se salvou belamente. Parabéns. Ponto alto do seu comentário. Mas se ele existiu,
Pronto, aí você admite a hipótese contrária à sua. Perfeito, esse é o jogo. Ele não é o bíblico. Te acompanho, te acompanho. Eu só inverteria a minha posição. Eu começaria assim: para mim, ele existiu. Mas mesmo ele tendo existido, porque eventualmente ele não existiu, em nenhuma medida é o bíblico. Ou seja, nós concordamos no fundamental. Só precisamos reconhecer que naquilo que a gente discorda, nenhum dos dois tem uma posição irrefutável, absoluta e demonstrada. E cá entre nós, esquece essa bobagem de comprovação arqueológica ou autores extrabíblicos. Esquece esse argumento bocó. Ninguém estava prestando atenção na Palestina nos 50 primeiros anos deste século. Era uma terra de ninguém, onde nada estava acontecendo, a não ser lá uns bagunceiros judeus. Querer que um historiador adivinhasse que dali sairiam os monoteísmos que mandam no mundo é um pouquinho demais. Agora, depois que o cristianismo começa a se desenvolver, aí os ecos desse evento começam a aparecer em textos de judeus, de romanos. Mas quando já havia barulho suficiente para chamar a atenção. Então, querer que alguém mencionasse Jesus ou o Paulo histórico, se existiram, é querer um pouquinho demais. São argumentos viciados. Eventualmente, argumentos de gente da área, né? Arqueólogos dirão: arqueologia não prova, então não existiu. É muita tonteria. Historiadores dirão: se não tem documento escrito, então não aconteceu. É o vício do cachimbo. O cachimbo deixa a boca torta. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.